Imagine uma situação em que, em um jogo de futebol, você chute a bola fazendo um cruzamento na área do time adversário. Ou que você esteja vendo um filme de guerra e, em certo momento, você observa um canhão lançando um míssil, ou seja, um projétil. Então, observe que nessas duas situações, a trajetória descrita tanto pela bola quanto pelo projétil são trajetórias parabólicas. Bom, a este movimento nós chamamos de lançamento oblíquo. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se e também não deixe de ativar o sininho das notificações para não deixar de ficar por dentro das nossas novidades e também assim poder ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Fazendo uma análise do nosso experimento simulado anteriormente e também levando em consideração a composição dos movimentos propostas por Galileu Galilei, nós poderemos observar algumas propriedades para esse movimento. Utilizando um laboratório virtual de física, o laboratório FIT, vamos fazer a análise do nosso lançamento oblíquo. Observe que nós temos aqui um canhão que está formando um ângulo de 25 graus com a horizontal. Temos aqui um alvo, é ele que vai determinar o alcance máximo ou o alcance atingido pelo projétil. Ele é móvel, podemos se deslocar para onde a gente quiser. Temos aqui alguns dispositivos, temos aqui a borracha para apagar a trajetória do nosso projétil. Temos aqui o disparador do canhão e temos aqui um dispositivo também, onde nós podemos parar a trajetória do nosso projétil onde quisermos. Temos aqui também um dispositivo que determina o movimento normal do nosso projétil e ele com o seu movimento lento. Temos aqui um dispositivo que determina a rapidez com que o projétil é lançado. Vamos deixar aqui mesmo de 15 metros por segundo. Aqui nós temos alguns projéteis. Temos aqui a abóbora com uma massa de 5 kg e um diâmetro de 0,37 metros. Temos aqui a resistência do ar. Não vamos utilizar a resistência do ar, porque para esse movimento nós vamos desprezar a resistência do ar. Vamos ver outros projéteis. Nós temos bala de canhão, nós temos obus, que eu não sei o que é isso. Nós temos bola de golfe, beisebol, futebol, a abóbora já está lá, um humano, um piano e um carro. Vamos utilizar a bala de canhão. Observe que já mudou aqui a massa, ela tem uma massa de 17,6 kg e o diâmetro também mudou para 0,18 metros. Logo abaixo nós temos os vetores velocidade, velocidade total, que é a velocidade resultante, e temos aqui as componentes da velocidade, que são as velocidades em relação ao eixo X e ao eixo Y, que estão aqui representadas. O eixo Y e temos aqui o eixo X. Logo abaixo nós temos os vetores de aceleração, onde nós teremos a aceleração total, que é a aceleração resultante, e as componentes da aceleração, que são as acelerações tangencial e a aceleração centrípeta. Vamos começar a nossa análise. Então vou colocar aqui um ângulo de 30 graus e vamos lançar o nosso primeiro projétil. Observem a trajetória. Vamos puxar aqui o nosso alcance máximo para ver qual foi. 19,8 metros. Vamos aumentar esse ângulo para o ângulo de 45 graus. Vamos ver qual foi o alcance. Bom, aproximadamente, deixa eu colocar aquele no meio. 23 metros. Vamos aumentar o ângulo para 55 graus. Veja que foi bem antes. Vamos aumentar para 60. Bem menor ainda. Observem que com o ângulo de 60 graus, o projétil atingiu o alcance no mesmo ponto que foi este aqui de 30 graus. Isso quer dizer que quando lançamos um projétil com a mesma velocidade e ângulos diferentes
contanto que esses ângulos sejam ângulos complementares, ou seja, sua soma seja igual a 90 graus, os alcances atingidos são os mesmos. Vamos apagar aqui nossas trajetórias. E agora vamos observar as componentes da velocidade e aceleração. Vamos colocar aqui o nosso alcance máximo, que é 45 graus. Observe que a partícula atingiu a distância máxima aqui de 23 metros. Então vamos observar agora as componentes da velocidade. Vou colocar aqui o nosso movimento em câmera lenta para que a gente possa observar melhor. Então vamos fazer o nosso primeiro lançamento. Observe as componentes das velocidades em relação a x e a y. Mais uma vez, observe que a componente da velocidade em relação a y, ela vai diminuindo a partir do momento em que a partícula ou projétil vai atingindo sua altura máxima. Enquanto que o vetor velocidade em relação a x permanece com o mesmo tamanho, ou seja, velocidade constante. Vamos observar o que acontece com ele quando atinge a altura máxima. Veja aí que o vetor velocidade em relação a y ele é igual a zero, enquanto que o vetor velocidade em relação a x permanece constante. Continuando nosso movimento. Vamos colocar agora o nosso vetor velocidade resultante. E realmente observe que quando ele chega na altura máxima, o único vetor velocidade que permanece é o vetor velocidade em relação a x, que é o próprio vetor resultante. Mais uma vez. Veja aí que em um determinado instante qualquer, nós temos o ponto em que determina a posição da partícula em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. E aqui nós temos o nosso vetor resultante em relação às componentes x e y. Vamos observar agora os vetores aceleração. Bom, a única componente que vai existir é a aceleração da gravidade, ou seja, direção vertical, sentido de cima para baixo. Vamos observar. Veja aí a setinha amarela representando a aceleração da gravidade, sempre constante, sempre vertical, sempre para baixo. Vamos observar o vetor aceleração resultante. Observe que ele é o mesmo, ou seja, a mesma aceleração da gravidade, já que ela é constante e diferente de zero. Com isso, nós podemos elencar as propriedades do nosso lançamento oblíquo. Vamos a elas. Observe que na primeira propriedade, ela diz que quando o corpo ele atinge a altura máxima, a velocidade em relação ao eixo y, ou seja, Vy, ela é igual a zero. Enquanto que a velocidade em relação ao eixo x, ou seja, Vx, ela é dada pela componente Vx igual a V0 vezes o cosseno de θ, ou seja, o ângulo formado entre o lançamento do corpo e a horizontal em relação ao solo. Na segunda propriedade, nós temos que o intervalo de tempo na subida é igual ao intervalo de tempo na descida até o nível do lançamento. Já na terceira, nós temos que a altura máxima atingida pelo corpo é diretamente proporcional ao ângulo θ de lançamento do corpo. A quarta propriedade, ela diz que o alcance horizontal, ou seja, o alcance máximo, ele será dado quando este ângulo de lançamento for igual a 45 graus. Já na quinta propriedade, nós temos que, em um determinado instante, a posição do corpo é dada pelas coordenadas x, y de um ponto P. Na sexta propriedade, ela diz o seguinte, que quando se utiliza a mesma velocidade de lançamento, porém ângulos diferentes, os alcances horizontais serão os mesmos quando esses ângulos forem complementares, ou seja, sua soma for igual a 90 graus. Já na sétima propriedade, ela diz que em um determinado instante, a velocidade da partícula
é determinada pela soma vetorial das suas velocidades em relação ao eixo horizontal e ao eixo vertical. Já na oitava propriedade, podemos observar que em relação ao eixo horizontal, o corpo ele desenvolve um movimento retilíneo e uniforme. Enquanto que a nona propriedade, ela nos diz que em relação ao eixo Y, ou seja, o eixo vertical, o corpo ou a partícula, ela desenvolve um movimento retilíneo e uniformemente variado. Observando as propriedades 8 e 9, podemos concluir então que a velocidade inicial ela é dada pela soma de suas componentes em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, ou seja, v0x e v0y. E fazendo utilização do teorema de Pitágoras, podemos observar que essas velocidades vx ela é dada pelo produto da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ, enquanto que a velocidade inicial em relação ao eixo y, v0y, ela é dada pelo produto da velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Bom, utilizando alguma dessas propriedades, vamos utilizar o nosso quadro para que a gente possa demonstrar a expressão do tempo que o corpo gasta na subida, como também a expressão do alcance. Para determinarmos a expressão que calcula o tempo de subida, vamos utilizar a expressão que determina a velocidade em relação ao eixo y. Ou seja, nós temos Vy igual a V0y menos G vezes T. Observe que a gravidade ela vai ser negativa, porque o nosso eixo Y vai estar orientado para cima, sentido contrário da aceleração da gravidade. Bom, vimos também nas nossas propriedades que a velocidade em relação ao eixo Y, quando a partícula atinge a altura máxima, essa velocidade, ou seja, Vy, é igual a zero. Então, substituindo aqui na expressão, nós teremos 0 igual a V0y menos GT. Passando menos GT para o primeiro membro, nós temos GT é igual a V0y. Observe que V0y, nós vimos que a sua componente é dada pelo produto da velocidade inicial vezes o seno do ângulo formado entre a superfície horizontal e a partícula. Então, teremos que V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Vamos substituir esse termo no lugar de V0y. Então, teremos GT é igual a V0 que multiplica seno de θ. Como queremos encontrar o tempo de subida, então aqui teremos o tempo de subida, vou colocar aqui TS, é igual a V0 vezes seno de θ. Gravidade que multiplica tempo vai dividir esse termo daqui. Então teremos isso. Então esse é o tempo de subida. Nas propriedades, nós vimos também que o tempo de subida é igual ao tempo de queda até o nível do lançamento. Ou seja, tempo de subida é igual ao tempo de queda. Com isso, nós podemos calcular qual o tempo total de permanência que o corpo fica no ar. Ou seja, a partir do momento que ele é lançado até voltar a tocar o solo novamente. Vamos chamar de tempo total. Então, o tempo total, vou chamar aqui de TT, vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, substituindo aqui o nosso tempo de subida, que nós já calculamos anteriormente, então, o tempo total é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela aceleração da gravidade. Então, esse é o tempo total, ou seja, o tempo em que a partícula permanece no ar até atingir o solo novamente. Para encontrarmos uma expressão que determina o alcance horizontal, vamos utilizar o nosso eixo x, onde nós vimos aí na propriedade que a partícula desenvolve um movimento retilíneo e uniforme. Então, nós teremos x igual a V0x vezes t. Vamos substituir agora aqui os valores para que a gente faça uma adaptação da nossa expressão. Então, no lugar de x, vou colocar A de alcance. O nosso V0x, que é também Vx, é dado pela componente
que representa o produto da velocidade inicial, vezes o cosseno de θ. Então teremos V0x, V0, vezes cosseno de θ. O nosso tempo aqui é o tempo total, ou seja, o tempo que a partícula gasta para subir, mais o tempo que ela gasta para descer. Então, tempo total, substituindo aí os valores, nós temos A igual a V0 cosseno de θ, vezes o tempo total, que é 2 vezes V0 vezes seno de θ sobre G. Fazendo aqui a multiplicação desses termos, nós temos V0 vezes V0, então A é igual a V0 ao quadrado, vezes 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, tudo isso sobre G. Observe na nossa expressão que nós temos aqui esse termo, 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Então, existe uma propriedade na trigonometria em que 2 vezes o seno de θ vezes cosseno de θ é igual ao seno de 2θ, ou seja, o seno de 2 vezes θ. Então, vamos substituir esse termo aqui por essa nossa expressão. Então, de acordo com a nossa propriedade trigonométrica, nós teremos alcance é igual a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes θ sobre G. Então, aqui nós temos a expressão que nos determina calcular o alcance da nossa partícula. Observe que, quando nós vamos determinar o alcance máximo para um ângulo de 45 graus, então nós temos A igual a V0 ao quadrado, vezes 2 vezes 45 é igual a 90. O seno de 90 graus é igual a 1. Então, teremos V0 ao quadrado sobre G. Aqui, alcance máximo. Certo? Alcance máximo. Bom, com isso vamos fazer agora algumas aplicações do nosso contexto. Como exemplo de aplicação, vamos resolver a seguinte questão. Da Universidade Estadual da Paraíba, muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com conhecimentos de física e uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi convidado para projetar uma rampa para lançamentos de bicicletas e foram dadas as seguintes informações. A rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve ter 4 metros de comprimento horizontal por 3 metros de altura, conforme a figura. Então temos aí o nosso triângulo retângulo representando a rampa. Um conjunto ciclista-bicicleta é lançado com uma velocidade inicial V0 igual a 36 km por hora, com o objetivo de atingir a maior altura possível, considerando-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, e as informações dadas, a altura máxima atingida com relação ao solo em metros será. Então, vamos resolver essa questão. Vamos para o quadro. Bom, gente, para a resolução dessa questão, eu coloquei a figura aqui no quadro. Nós temos aqui o triângulo retângulo, em que ele possui a medida dos seus catetos vertical aqui de 3 metros e horizontal de 4 metros. Observem que, em primeiro plano, nós precisamos determinar o comprimento desse plano inclinado. Então, vamos chamar esse plano aqui de D. Então, vamos utilizar aí o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida de D, já sabendo que nós vimos em aulas anteriores que quando eu tenho um triângulo retângulo, que a medida dos seus catetos é 4 e 3, eu já sei que a hipotenusa mede 5. Mas vamos fazer os cálculos para a gente tirar o desencargo de consciência. Então, teremos D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D
ao quadrado é igual ao quadrado de 4, que é 16, mais o quadrado de 3, que é 9. D ao quadrado, 16 mais 9, 25. Extraindo a raiz quadrada de 25, então nós temos D é igual a raiz quadrada de 25. D é igual a 5 metros. Então, esse é o comprimento do nosso plano inclinado. Outra coisa que nós precisaremos determinar na nossa questão é o ângulo θ formado entre o plano inclinado e a horizontal. Então, vamos determinar esse ângulo θ e suas razões seno e cosseno, caso a gente precise. Então, para o seno de θ, teremos cateto oposto dividido pela hipotenusa, que já calculamos aqui, que é 5. Enquanto que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 5. Então, aí determinamos as razões seno e cosseno que nós iremos precisar. Para calcularmos a altura máxima, vamos utilizar a equação de Torricelli, onde nós temos Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes h. Mas observe que na questão nós temos a velocidade inicial de 36 km por hora, então precisamos transformá-la para metros por segundo. Então, velocidade inicial, que é 36 km por hora, para transformá-la para metros por segundo, basta dividirmos por 3,6. E aí, teremos uma velocidade de 10 metros por segundo. Com essa velocidade inicial, poderemos agora calcular também a velocidade inicial em relação ao eixo y, ou seja, V0y, já que vamos precisar para substituí-la aqui na nossa expressão. Então, vamos ver a velocidade inicial em relação ao eixo y. Nós vimos que V0y é igual a V0 vezes o seno de θ, ou seja, a componente da velocidade inicial, o eixo y, é dado pelo produto da velocidade inicial vezes o seno do ângulo formado entre a partícula e o seu plano horizontal. Substituindo aí os valores, V0y é igual a V0 em metros por segundo, que é 10, vezes o seno de θ, que nós já vimos anteriormente, que é 3 sobre 5, ou 3/5. Então, aqui nós teremos velocidade inicial em relação a y, 10 vezes 3 é 30, 30 dividido por 5. Então, velocidade inicial em relação a y é igual a 6 metros por segundo. Com essa velocidade, agora poderemos substituir aqui na nossa expressão e encontrar essa altura máxima. Bom, então agora teremos o seguinte. Nós vimos que na altura máxima, a velocidade Vy é igual a zero. Então, nós teremos 0 ao quadrado é igual a V0y, que nós já calculamos que é 6 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é a altura máxima. Quadrado de 0 é 0, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 10, 20h. Vamos passar esse termo aqui para o primeiro membro. Então, teremos 20h é igual a 36. 20 que multiplica a altura vai dividir 36, então h é igual a 36 dividido por 20. Isso implica dizer que a altura 36 dividido por 20 é igual a 1,8 metros. Gente, agora observem que essa altura é a altura quando a bicicleta ela sai do plano inclinado, ou seja, sai da rampa. Ele quer a altura máxima em relação ao solo. Então, nós teremos o seguinte, que essa variação de altura em relação ao solo vai ser a altura vertical da rampa, que é 3 metros, mais a altura que ele atingiu
após sair da rampa, que foi 1,8. Isso quer dizer que a altura máxima atingida a partir do solo por esse ciclista é de 4,8 metros. Então aqui nós temos a altura máxima atingida por esse ciclista a partir do solo. Para deixar a questão mais completa, vamos calcular também o alcance atingido por esse ciclista, o alcance horizontal. Não foi pedido na questão, mas vale a pena a gente utilizar a expressão para saber quantos metros horizontalmente a partir da sua vertical o ciclista atingiu. Então, utilizando a expressão do alcance horizontal, A igual a V0 ao quadrado, que multiplica o seno de 2θ dividido por G, que é a gravidade. Então, substituindo os valores, nós temos alcance é igual a 10 ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes θ, então é o seno de 2 vezes 3 sobre 5, tudo isso dividido por 10. Então temos alcance, quadrado de 10, 100, vezes 2 vezes 3, 6 sobre 5, tudo isso aqui dividido por 10. Então, alcance é igual a 100 vezes 6 dá 600 sobre 5 dividido por 10. Divisão de fração, então teremos aqui alcance é igual a 600 sobre 5, que multiplica 1 sobre 10. Então, nós temos aqui 600 vezes 1 é igual a 600, sobre 5 vezes 10, 50. Simplificando aqui, 0 e 0, 60 dividido por 5. Então, nós temos aí o alcance igual a 12 metros. Então, 12 metros é o alcance horizontal do nosso ciclista a partir da sua vertical. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça disso, que ajuda o nosso canal a crescer. Faça seus comentários aqui embaixo e também não deixe de compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.